Nessa aula vamos falar sobre número de elementos de um produto cartesiano, certo? O número de elementos a gente pode chamar também de cardinalidade do produto cartesiano ou então de cardinal do produto cartesiano, né? Porque como o produto cartesiano é um conjunto, contar o número de elementos de um conjunto é informar a sua cardinalidade ou o seu cardinal, certo? Então, como é que se faz para determinar o número de elementos do produto cartesiano? Primeiro, se um dos conjuntos envolvidos, se pelo menos um deles for infinito, o produto cartesiano ele é infinito. A gente viu isso em alguns exemplos, tá? Agora, se os dois conjuntos envolvidos são conjuntos finitos, o produto cartesiano também será finito. E aí é possível estabelecer o número de elementos. Então, vamos supor o seguinte: sejam A e B conjuntos finitos. Aí, se A e B são conjuntos finitos, o número de elementos ou a cardinalidade ou o cardinal do produto cartesiano, o número de elementos do produto cartesiano de A por B, né? Que se escreve assim, é igual a N de A multiplicado por N de B. Aí N de A vezes N de B, o que seria N de A? A gente aprendeu em conjunto que N de A significa número de elementos do conjunto A. Então, o que eu acabei de dizer foi o seguinte, que se A e B forem conjuntos finitos, então isso significa que o número de elementos de A cartesiano B, isso vai ser igual ao número de elementos do A multiplicado pelo número de elementos do B, ok? Aí isso é como se fosse uma fórmula para a gente calcular. Isso é como se fosse uma fórmula para a gente calcular o número de elementos do produto cartesiano de dois conjuntos. Isso vai valer para mais conjuntos, mas desde o início foi acordado que a gente só iria estudar para dois conjuntos, né? Porque a gente está fazendo tudo em duas dimensões, a gente está fazendo tudo no plano. Então, nesse caso aí, eu tenho uma fórmula para dois conjuntos, mas eu poderia estender isso para mais conjuntos. É claro, como eu disse, que se um dos conjuntos for infinito, o produto cartesiano também será um conjunto infinito. Agora, vamos ver em particular que se a gente olhar para o quadrado cartesiano, né, como é que fica essa fórmula se a gente olhar para o quadrado cartesiano? Ora, o quadrado cartesiano, a diferença para o caso que para o que eu coloquei na definição, A cartesiano B, o que muda é que eu vou trocar o B pelo A, tá certo? Aí fica A cartesiano A. Então, em particular, o que é que vai acontecer? Se você olhar para o quadrado cartesiano, que se escreve assim, que é o produto cartesiano de A por A, né, qual seria o modo de contar o número de elementos do quadrado cartesiano? Ora, nesse caso aí, iria ser o número de elementos de A cartesiano A, né? Então, isso aqui seria igual ao número de elementos de A cartesiano A.
Só que a gente sabe que o número de elementos de A cartesiano A é o N de A multiplicado pelo N de A. Aí o número de elementos de A vezes ele mesmo vai dar o quê? Vai dar o número de elementos de A elevado ao quadrado. Ou seja, o número de elementos do quadrado cartesiano, o número de elementos de A ao quadrado, é simplesmente o número de elementos de A elevado ao quadrado. Ok? Então, em particular, para o quadrado cartesiano, basta elevar, para o quadrado cartesiano de um conjunto, basta elevar o número de elementos do conjunto ao quadrado. E caso um dos conjuntos seja vazio, o produto cartesiano é vazio, né? Aí vai ter 0 elementos, ok? Aí vamos ver um exemplo disso. Vamos supor que eu pegue aqui um conjunto A e suponha que o A tenha 3 elementos, 1, 2 e 3, enquanto que o B ele tem 2 elementos. Então, se eu quiser o número de elementos do produto cartesiano, o que é que vai acontecer? É só pegar o número de elementos de A, que é 3, e multiplicar pelo número de elementos de B, que é 2. Aí vai dar 6 elementos. De fato, se você faz A cartesiano B, o que é que vai acontecer? A cartesiano B vai ser composto pelos pares 1, 4, 1, 5. Quando a abscissa for 2, eu vou ter 2, 4 e 2, 5. E quando a abscissa for 3, eu vou ter o par 3, 4 e 3, 5. Aí eu tenho 6 pares, como eu disse, certo? Então isso significa dizer o quê? Que se você olhar para o conjunto A, você vê que o N de A é 3. Se você olha para o conjunto B, você vê que o número de elementos de B é igual a 2. E aí, se você quer o número de elementos de A cartesiano B, como eu falei, é o quê? É só pegar o número de elementos de A e multiplicar pelo número de elementos de B. Ou seja, o número de elementos de A cartesiano B vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. E a gente pode constatar no que eu construí aqui que de fato apareceram 6 pares. O detalhe também é que se eu fizer B cartesiano A, mantém a quantidade, certo? B cartesiano A, apesar de em geral não ser igual a cartesiano B, mas o número de elementos vai ser mantido, certo? Aí, nesse caso, o número de elementos de A cartesiano B é o mesmo número de elementos de B cartesiano A, ok? Agora vamos ver uma proposição, né? A proposição seria uma afirmação, ok? Eu posso também chamar de teorema, certo? Vamos ver uma proposição para que afirme que o número de elementos de A cartesiano B é o N de A vezes o N de B e que a gente possa demonstrar isso, para deixar a demonstração registrada, certo? Então, vamos assumir o seguinte, sejam A e B conjuntos, com M e N elementos, ou seja, um tem M elementos, o outro tem N elementos, respectivamente. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o A ele tem M elementos e o B tem N elementos, certo? Aí nesse caso, o número de elementos de A cartesiano B
é igual a M vezes N, que é o que eu afirmei antes. É só pegar o número de elementos de um deles e multiplicar pelo número de elementos do outro. Só que eu vou querer fazer a demonstração disso, certo? Então, vamos ver como é que é a demonstração dessa afirmação. Aí, para fazer a demonstração, observe que foi dado como hipótese o quê? Foi dado como hipótese que A tem M elementos e o B tem N elementos, né? Ou seja, o número de elementos de A, é igual a M e o número de elementos de B é igual a N. Então vamos agora construir dois conjuntos, o A com M elementos e o B com N elementos. Então, se eu quero construir o A com M elementos, eu poderia denominar seus elementos assim, A1, A2 e assim por diante, até AM. Aí note que os índices ali, 1, 2 até M, servem para contar os elementos e indicar que o A tem M elementos. Enquanto que o B eu posso representar o B por... O B ele pode ser representado por B1, B2, reticência, até Bn, já que o B ele tem N elementos, ok? Agora eu vou afirmar o seguinte, então, afirmação, eu vou afirmar o seguinte, que o produto cartesiano de A por B, eu posso defini-lo como sendo o seguinte, eu pego o conjunto unitário A1 e faço o cartesiano de A1 com o conjunto B, ou seja, eu vou pegar o A1, combinar com B1, B2 até o Bn e formar todos os pares desse produto cartesiano. Aí eu vou achar o que com isso? Eu vou achar todos os pares que tem abscissa 1, ok? E as ordenadas são os elementos de B. Aí eu faço a união disso com o quê? Aí eu pego o conjunto unitário A2 e faço o cartesiano com todo B. Aí aqui eu acabo de achar o quê? O conjunto de todos os pares que tem abscissa 2. Aí união, aí eu continuo, certo? Até chegar na união, no cartesiano, melhor dizendo, do conjunto unitário formado pelo elemento AM, cartesiano B. Ok? Aí isso daria o quê? Daria todos os pares que tem a abscissa M. Aí note que esses conjuntos eles são todos disjuntos. Por quê? Eles são disjuntos porque o primeiro lá são os pares de abscissa 1, o segundo aqui são os pares de abscissa A2, né? E por último os pares de abscissa M. Aí como os elementos de A são distintos, esses pares que aparecem num conjunto e no outro, eles acabam sendo distintos também, fazendo com que esses conjuntos sejam todos disjuntos. Então, eu tenho aqui uma união de conjuntos disjuntos, certo? E agora eu vou contar o número de elementos desse produto cartesiano. Aí note que eu posso, de fato, definir o produto cartesiano de A por B como sendo essa união. Porque o primeiro conjunto são todos os pares de abscissa 1, aqui são todos os pares de abscissa 2 até completar e chegar em todos os pares de abscissa M. Aí isso dá o produto cartesiano todo, certo? Então o número de elementos de A cartesiano B, ele acaba sendo o número de elementos dessa união, ok? Então vai ser o número de elementos do cartesiano de A1 por B, união cartesiano de A2, do conjunto unitário formado por A2 e B,
união, reticência, união, produto cartesiano de AM, do conjunto unitário formado por AM, por B. Ok? Então, o número de elementos dessa união me dá o número de elementos do produto cartesiano. Então, continuando aqui, isso vai ficar, número de elementos do produto cartesiano de A por B vai ser igual a. Aí, como eu tenho uma união de conjuntos disjuntos, o número de elementos acaba sendo o quê? Acaba sendo o número de elementos a soma do número de elementos de cada conjunto. Então, isso vai ser o N de o conjunto unitário formado pelo A1 cartesiano B, somado com o número de elementos desse outro produto cartesiano aqui, mais o número de elementos desse último produto cartesiano. Só que vejam, quantos pares ordenados tem em cada produto cartesiano desse? Ora, o número de elementos, eu peguei o cartesiano de A1 com B, né? Então eu vou ter o par A1B1, A1B2 até A1BN. Então a quantidade de pares vai coincidir com o número de elementos do B. A mesma coisa é esse, eu vou pegar o A2 e fazer o cartesiano com o B todo. Então eu vou achar A2B1, A2B2 até A2BN, ou seja, eu acho N pares. Então, em cada produto cartesiano desse, eu tenho N pares ordenados. Então, o número de elementos de A, cartesiano B, vai ser igual ao quê? Vai ser N mais reticência mais N. Esse N é o quê? É o número de elementos de cada produto cartesiano desse, que coincide com o número de elementos de B, que é igual a N. Tá certo? Agora, quantas vezes eu tenho N aqui, né? Eu tenho o N tantas vezes quanto eu tenho os A's aqui, ó. Aí os A's vão de A1, A2 até a M, que é o número de elementos do A. Ou seja, eu tenho M parcelas iguais a N. Aí isso quer dizer que o número de elementos de A cartesiano B é igual a N mais reticência mais N, só que o número de parcelas iguais a N, que a gente vai ter nessa adição, certo? O número de parcelas iguais a N, que a gente vai ter nessa adição, coincide com o número de elementos de A, que é igual a M. Ou seja, aqui eu tenho M parcelas. Ora, se a gente tem M parcelas todas iguais a N, né? Para a gente saber o valor da soma, então basta pegar a quantidade de parcelas e multiplicar por uma delas, ou seja, vai dar M vezes N, como a gente queria demonstrar, tá certo? Então está provado aí que o número de elementos do produto cartesiano entre dois conjuntos, de fato, é o número de elementos de um vezes o número de elementos do outro. Lembrando que isso pode ser estendido para mais conjuntos, mas como a gente decidiu trabalhar só no plano, né? Então, nos nossos produtos cartesianos só estão aparecendo dois conjuntos, mas isso pode ser estendido para qualquer quantidade de conjuntos, ok?